Olá, hoje o nosso papo especialista é com a nutróloga e gastroenterologista doutora Christian Kelly Ponzo. E vamos conversar sobre constipação. É um tema que bastante procurado e dúvidas são frequentes, não é Sim, isso? com certeza. Um tema muito frequente no consultório, Tanto tanto né? do gastroenterologista quanto do nutrólogo. Então, vamos começar conceituando, né? O que realmente define um quadro de constipação? O quadro de constipação intestinal é quando a pessoa percebe que ela tem uma diminuição dos movimentos, dos números de vezes de evacuação ou então um ressecamento nas fezes. A pessoa pode ir no banheiro todo dia, mas se as fezes foram ressecadas, tipo que a gente chama insíbalos, que seria aquele cocôzinho de cabritinho, tiver esforço para evacuar, entendeu? Isso já é constipação. Como também a pessoa evacuar uma vez por semana, uma vez a cada 3 dias. Então, a partir de uma vez a cada 2, 3 dias, ou fezes ressecadas, ou esforço para evacuar, isso já é considerado constipação intestinal, né? Porque às vezes a pessoa acredita que só deve se preocupar depois que fica 3, 4 dias e às vezes isso não é necessário, exatamente, né? E quais seriam assim as principais causas da constipação? Nós temos as causas orgânicas, quando a pessoa tem uma doença e com isso predispõe a constipação, uma doença que leva a pessoa a ficar acamada, às vezes a pessoa numa cadeira de rodas, que leva a lentificação do trânsito intestinal, como por exemplo um Parkinson, um diabetes, pós-AVC, e tem um quadro de constipação que a gente fala funcional. Tá tudo perfeito, não tem nenhuma alteração orgânica, nem de doença, nem do assoalho, nem do períneo, nem do assoalho pélvico, mas o intestino é lento. Isso é constipação funcional. E esse intestino é lento por quê? Porque a pessoa não ingere água adequadamente e não come a quantidade de fibras necessária e também não atenta ao desejo de evacuação. Não obedece, né? Não obedece. Deixa para depois. Deixa para depois. Eu tenho vergonha no meu trabalho. Eu tenho vergonha na casa da minha sogra, na casa dos outros. E na vida corrida que tá, as pessoas estão se alimentando muito com alimento industrializado. E nessa correria, não atenta ao desejo de evacuar. Sempre deixa para depois. Deixa quando fizer chegar à noite em casa. É uma rotina, né? Aí chega à noite em casa, aí tem que... surgiu uma reunião, aí eu já não vou mais. Tem que ir pra academia, já não vou mais. Então não atenta esse desejo. E isso vai reprimindo, e também é uma das causas. Então nós podemos conjugar aí, a fisiológica em função de algum problema que a pessoa tenha de fato. Isso, orgânica, né? E os hábitos de vida. Que vão desde a alimentação. Entendeu? A função do intestino está prejudicada por causa dos hábitos de vida. Alimentares. E aí as principais dicas então de ouro é ingestão de água. Principalmente, não adianta comer fibra se você não bebe água. Acho que até piora, né, doutora? Nós temos as fibras solúveis e insolúveis. Solúveis em água e insolúveis, a gente precisa de uma adequada hidratação também para que não vai fazer uma maçaroca no intestino. A água é muito importante. Quanto de água? De 30 a 50 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa em torno de 70 quilos tem que beber no mínimo 2 litros de água. Por quê? Não adianta comer a fibra. Às vezes, só com essa correção da água, o intestino funciona melhor. Já resolve grande parte precisa de água. O intestino vai tirar água de onde? Porque na verdade a pessoa não tem constipação, ela está provocando por uma falta de... Exatamente, uma falta de hábito. Essa questão de não atentar à evacuação, a alimentação ruim com falta de fibras, tanto fibras solúveis quanto insolúveis, e não beber água. A fibra aí extraída da própria alimentação, né? Sim. E eventualmente em casos especiais pode haver suplementação. Por quê? O necessário, todos nós deveríamos comer de 25 a 35 gramas de fibra por dia. Quem tem intestino preso, principalmente, quem tem essa dificuldade, tem intestino mais preguiçoso. Porque a pessoa pode ser dela ter um intestino preguiçoso, mas não é porque é dela que ela vai ficar sofrendo, até porque pode causar hemorroida, fissuras anais. Entendeu? Então, seria uma outra pergunta, né? O que a constipação pode provocar? Ou seja, o que provoca a constipação a gente acabou de esclarecer. Exatamente. Mas o que pode causar se a pessoa não tratar?
Uma constipação crônica aumenta a chance de divertículos, que são dilatações do intestino, isso por si só pode causar dor, pode causar sangramento, pode piorar ou predispor uma doença hemorroidária, pode também dar fissuras anais, machucar, além de todo aquele desconforto. Sim. Além de, uma coisa muito importante, desbiose, que é desequilíbrio da flora intestinal. O desequilíbrio da flora intestinal pode levar à constipação e a constipação pode levar a esse desequilíbrio. E a fibra, principalmente a fibra solúvel pré-biótica, é ideal. Porque eu tenho uma fibra solúvel que vai ajudar, entendeu, na formação do bolo fecal, e ainda é pré-biótica, ela serve de alimento para as minhas bactérias e para uma eventual necessidade de usar um probiótico. Bactérias boas, né? As bactérias boas. Certo. Cultiva uma microflora intestinal saudável. Uma coisa está associada à outra. Não adianta eu querer um intestino saudável se eu sou sedentário. Não faço atividade física. Outra pergunta, se a atividade física, ela influencia e como? Por que influencia? Muito. Porque assim como eu espero encontrar um intestino mais preso numa pessoa que está acamada, por ela estar em atividade, ela não está inativa, é importante estar em atividade. Caminhadas, exercícios abdominais, o corpo é uma está massagem, né? Sim, Ali, exatamente. para estimular os movimentos. Exatamente, para estimular os movimentos intestinais. Então, é muito importante estar em movimento. Sério. Isso ajuda. Com relação à questão de homem e mulher, a incidência no homem e na mulher, e também aproveitando a questão da idade, é verídico que o idoso ele é mais predisposto? Sim. A mulher, ela tem, é mais incidente na mulher. Vamos falar dessa funcional. Né? Acredito que depende de doença. Né? Claro, a mulher pode ter uma alteração do períneo, múltiplos partos e tudo, diminuir essa prensa do períneo e levar um pouco mais de constipação, mas vamos falar dessa funcional, que é a mais comum, que é a funcional. É mais comum sim no sexo feminino. Muitas vezes causado por essa dificuldade de evacuar em qualquer lugar. O hábito cultural mesmo, o hábito né? cultural, a correria do dia a dia, entendeu? Mãe, esposa, funcionária, e acaba esquecendo de se cuidar. E o idoso, o que acontece? O idoso, ele é polimedicamentoso, ele recebe vários medicamentos. E é fato que alguns medicamentos predispõem à constipação. Antidepressivos, alguns remédios cardiológicos. Há uma diminuição do movimento intestinal como efeito colateral. E, às vezes, o idoso recebe vários desses medicamentos. O idoso, muitas vezes, não consegue, tem algum problema de mastigação. Então, é mais difícil comer o alimento fibroso. É tudo muito sopinha, é tudo muito batido. Porque ele, às vezes, se tiver essa dificuldade de mastigação, ele já não vai aceitar uma comida com muita fibra. Muitas vezes o idoso, a questão da hidratação, assim como a criança, o idoso, a gente tem que cuidar muito, oferecer água, entendeu? Porque às vezes o idoso não vai beber a quantidade de água adequada. Maior dificuldade, às vezes, de locomoção, né? Sim, locomoção, assim, precisar de um cuidador. Então tem que deixar a água próxima. Exatamente, precisar de um cuidador. Então, o fato de receber vários medicamentos, muitas vezes a dificuldade de locomoção, muitas vezes a falta de mastigação adequada faz com que na idade mais avançada a constipação seja mais frequente. Né? Então, mulheres com mais incidência e o idoso também é frequente, sim, né? E a correção aí, de novo, é a água, fibras, exercício físico, e uma mudança de hábito, né? Essa mudança de hábito, atenção, desejo de evacuação, porque é muito bom quando o nosso intestino funciona bem. Com certeza. Com relação à cura, né? Nós podemos falar em cura da constipação? Sim. Quando a gente tem essas causas removíveis, uma vez tratado, eliminou aquela... Eliminou. Agora, se volta para os hábitos antigos, volta de novo a ter o intestino mais preso. Agora, pode sim, a constipação funcional, ela pode ser. E a questão do uso de laxante, que às vezes as pessoas acabam usando até mesmo por conta própria, ou não que é recomendado ou não? Não é recomendado. Laxativo é uma conduta médica prescrita em algumas situações por tempo curto, e quem avalia a indicação ou não, a necessidade ou não, é o médico. Começar a usar laxativo por conta própria, você pode estar causando cólicas,
Você pode, inclusive, estar causando o que a gente chama o intestino acostumar. Cada vez que você precisa de uma dose maior, e você não está investigando. Você começa a ter uma constipação e não vai investigar? É a outra questão, né? Que tipo de doença que ela pode estar escondendo, vamos dizer assim, né? O que pode ser percebido? Uma constipação crônica, muitas vezes o paciente tem aquele intestino que começou a ficar mais preguiçoso, mas mais de 1, 2, 3 meses, às vezes pode ser um hipotireoidismo, mas o perigo maior tinha um intestino normal e de repente começa a ter intestino preso, pode ser câncer. Então, uma mudança de hábito intestinal recente sempre tem que ser avaliada. Sempre tem que ser investigada. Tanto no caso de diarreia quanto no caso de... Tanto no caso de diarreia crônica persistente, quanto no caso de constipação recente, uma mudança recente do hábito intestinal, tem que ser investigado. Muito bom, doutora. Nossa, sim, esclareceu muito. Eu acredito que vai contribuir demais aí com as pessoas. E fica alerta, né? Para que, de fato, a pessoa preste atenção um pouco mais e a água aí é fundamental. E vamos observando o nosso dia a dia. Vamos dar um tempo para o nosso organismo funcionar direito, né? Com certeza. Olha, muito obrigada, viu, pela sua contribuição ao nosso projeto. Eu que agradeço.